Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com vocês? Então, agora nós vamos começar a estudar o citoplasma das células, tá? E para estudar o citoplasma, turma, como para estudar qualquer outro componente celular, é necessário o uso de um microscópio. Como a gente já viu, aquele microscópio comum que a gente está acostumado a ver em escola, aquele é um microscópio óptico ou microscópio de luz. Aquele microscópio é bacana para a gente diferenciar uma célula da outra. Para estudar os componentes do citoplasma, o ideal é usarmos um microscópio eletrônico, que é um aparelho caríssimo que nos dá um aumento muito maior. Inclusive, alguns componentes do citoplasma só são visíveis ao microscópio eletrônico. Então, alguns componentes do citoplasma só foram visualizados a partir da década de 1950, que foi quando inventaram o microscópio eletrônico. E o citoplasma ele tem 4 componentes. Uma parte líquida, que é o citosol ou hialoplasma. Então, o citoplasma tem uma parte líquida, que é o citosol ou hialoplasma. Nesta parte líquida estão mergulhadas as organelas ou organoides, retículo endoplasmático, ribossomo, complexo de Golgi, mitocôndria, cloroplasto, lisossomo, centríolo. Tudo isso é nome de organela. E no microscópio eletrônico nós visualizamos manchas esféricas escuras no citoplasma que correspondem a acúmulos de material. Esses acúmulos de material são chamados de inclusões. Por exemplo, se eu olho uma célula do seu fígado no microscópio eletrônico, eu vou visualizar manchas esféricas escuras que correspondem a grãos de glicogênio. Se eu analisar uma célula do teu tecido adiposo no microscópio eletrônico, eu vou encontrar manchas esféricas escuras que são gotas de gordura. Essas são as inclusões. E no citoplasma também está o citoesqueleto, que é o esqueleto da célula, tá? Nós vamos começar aqui conversando sobre o citosol ou hialoplasma. O citosol ou hialoplasma, turma, lembra muito a gelatina que a gente come como sobremesa, porque eles têm exatamente a mesma composição. A gelatina é composta basicamente por água e colágeno é uma proteína. O citosol também é composto basicamente por água e colágeno, por água e proteína, perdão. Como proteína é uma macromolécula, e mistura de água com macromolécula nós chamamos de coloide, nós dizemos que o citosol tem estrutura coloidal, tá? Então a gelatina é um coloide, o citosol é um coloide, um mingau de aveia é um coloide, tá? É uma mistura, uma solução de água e macromoléculas, beleza? Então, se a gente pegar aqui uma célula, isso é uma célula, não é um forno de micro-ondas, tá? A célula tem 3 dimensões, tá? E ela é recheada pelo citosol que eu representei aqui em 2 tons de azul. O citosol que está mais na periferia, ele tem uma concentração maior de proteína, então ele assume a forma de um gel. Parece gel de passar em cabelo. Esse citosol que está na extremidade da célula, né, que está grudado na membrana plasmática, é o ectoplasma e ele está na forma de gel, porque tem uma concentração maior de proteína. Lembra mesmo aquele gel de passar em cabelo. Já o citosol que está mais para dentro aqui, ó, ele tem uma concentração menor de proteína, por isso ele está na forma líquida. E a forma líquida de um coloide é chamada de sol. O citoplasma, o citosol de dentro, é o endoplasma, está na forma líquida chamado de sol. Ectoplasma e endoplasma formam o citosol ou hialoplasma. Turma,
Como dá para ver no esqueminha, a célula tem 3 dimensões. Quem mantém a estrutura tridimensional da célula é o esqueleto dela. É o citoesqueleto, que é uma rede, uma trama de proteínas, tá? Então imagina que a sala de aula, ou esse meu escritório aqui, seja uma célula. Quem mantém essa célula de pé é o citoesqueleto, que é formado por proteínas. Então teria proteína do teto ao chão, de uma parede na outra, tá? É uma rede de proteínas que preenche a célula. E eu estou representando apenas uma parte aqui do citoesqueleto, mas a célula está cheia dessas proteínas, tá? E o citoesqueleto é formado por microtúbulos. São os mesmos microtúbulos que formam as fibras do fuso durante a divisão celular, que formam centríolos, cílios, flagelos, e por microfilamentos de actina, tá? Também existem aí os filamentos intermediários, mas você pode deixar para lá. Microtúbulos e microfilamentos formam o citoesqueleto, tá? Quando uma célula está se diferenciando para se especializar numa determinada função, além dela definir quais genes ela vai ativar e quais genes ela vai inativar, ela também muda o formato do citoesqueleto para assumir uma forma que seja compatível com a sua função. Então, se você pegar, por exemplo, uma célula muscular, ela é uma célula comprida, é uma célula fusiforme. Como que ela assumiu aquela forma? Alterando o formato do citoesqueleto. O neurônio tem o corpo celular e aquele axônio grandão. Como que o neurônio assumiu essa forma? Alterando o formato do citoesqueleto. Então, galera, durante o processo de diferenciação celular, além da célula definir quais genes ela vai ativar e quais genes ela vai inativar, ela também altera o formato do citoesqueleto para assumir uma forma que seja compatível com a sua função. Tudo bem? Esses microfilamentos aqui, turma, eles são contráteis. Contrações rítmicas desses microfilamentos podem gerar um movimento cíclico do endoplasma, que é facilmente visto em célula vegetal. Então o endoplasma não fica parado, o endoplasma fica rodando, tá? Esse movimento cíclico do endoplasma, orientado num certo sentido e facilmente visto em célula de vegetal, foi chamado de ciclose. A ciclose distribui moléculas e distribui organelas pela célula. Beleza? Na aula sobre endocitose, a gente viu que para a célula fazer fagostose, ela tem que emitir pseudópodes. Pseudópode é uma evaginação, é uma dobra da membrana para fora. Para emitir pseudópode, a célula tem que alterar o formato do citoesqueleto dela, tá? Se eu tratar uma ameba com uma substância chamada colchicina, que impede a formação de microtúbulos, essa ameba não consegue emitir pseudópode, porque ela não consegue alterar o formato do citoesqueleto, tá? Tem vários livros que descrevem a formação de pseudópodes como ocorrendo através de um movimento do endoplasma chamado sol-citogel. É um movimento, uma alteração entre sol e gel, tá? Isso está errado, certo? Isso é antigo. Emitir pseudópode depende de alteração no formato do citoesqueleto. Para isso, a célula tem que produzir microtúbulos e microfilamentos. Tudo bem? Uma das organelas que está mergulhada no citosol é o retículo endoplasmático. E o retículo endoplasmático é uma organela que só é visível ao microscópio eletrônico. Segundo a hipótese de Robertson,
O retículo endoplasmático teria surgido a partir de dobras da membrana plasmática. E o retículo endoplasmático é uma organela membranosa, porque tem composição lipoproteica, que é a mesma composição da membrana plasmática. E nas células eucariontes, turma, nós visualizamos duas variedades de retículo. Aqui está a membrana plasmática, certo? Aqui é o núcleo. Aqui são as duas variedades de retículo. Uma dessas variedades está associada com o ribossomo, a outra não. Essa variedade que se associa com ribossomos é o retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático granuloso, retículo endoplasmático granular ou ergastoplasma, é tudo a mesma coisa. O retículo que não está associado com ribossomos é o retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático agranular ou retículo endoplasmático não granuloso. Aqui, turma, por uma questão didática, eu coloquei um separado do outro, né? Mas na verdade um é contínuo ao outro. Mais perto da membrana plasmática é retículo liso. À medida que vai se aproximando do núcleo, passa a ser retículo endoplasmático rugoso. E a quantidade deles vai variar de célula para célula, tá? Então existem células que têm só um pouquinho de retículo liso aqui perto da membrana plasmática e o restante tudo retículo rugoso. Tem célula que tem bastante retículo liso e só um pouquinho de rugoso perto do núcleo, tá? Estruturalmente, eles são formados por saquinhos achatados que são as cisternas. E essas cisternas estão todas interligadas através destes túbulos. Cisterna, galera, é para armazenar. Só que quando a cisterna está armazenando alguma coisa, ela se dilata. E essa cisterna dilatada é chamada de vacúolo. O que essa cisterna pode armazenar? Proteína, carboidrato, água. Lembra do vacúolo de suco celular da célula vegetal? Ele nada mais é do que um vacúolo do retículo endoplasmático liso, tá? E o retículo, turma, tem uma relação muito grande com o Golgi. E o retículo envia aquilo que ele produz ou aquilo que ele armazena para o Golgi através dessas bolsinhas aqui, ó, que são as vesículas de transição. É como se estivesse apertando um pedaço do retículo, saísse uma bolinha de membrana com alguma coisa lá dentro. E essa vesícula de transição vai levar essas substâncias que o retículo produziu ou armazenou até o Golgi, tá? O que os dois fazem? Bom, tanto o HER quanto o REL transportam através das vesículas de transição e armazenam através do vacúolo. O que o HER faz que o REL não faz e vice-versa? Bom, o retículo rugoso é rugoso porque ele tem ribossomo. E ribossomo produz proteína. Então o HER também vai produzir proteína. Grosso modo, proteína que a própria célula vai usar, ela produz em ribossomos livres do citosol. E proteínas que ela vai secretar, ela vai produzir no retículo rugoso. Secretar significa jogar para fora da célula algo que será usado em outro lugar. Secretar significa jogar para fora da célula algo que será usado em outro lugar. Então, proteína que tem que ser secretada é produzida no HER, mandada para o Golgi, e o Golgi secreta, como a gente vai ver numa próxima aula, tá? E para o vestibular, você também pode considerar que o HER, ele organiza o envoltório nuclear no final da divisão. Nós, quando estudarmos mitose e meiose, nós vamos ver que o envoltório nuclear
desaparece no início da divisão e reaparece no final, tá? Para o vestibular, você pode considerar que quem monta o envoltório nuclear no final da divisão é o retículo endoplasmático rugoso. Beleza? Eles são contínuos, né? Termina o rugoso como sendo envoltório nuclear. A parte do envoltório nuclear que fica voltada para o citoplasma, ela se associa com ribossomos. E a gente sabe que a única organela capaz de se associar com ribossomos é o retículo rugoso. Daí considerarem que é ele quem monta o envoltório nuclear no final da divisão. Beleza? E o réu? O réu é responsável pela produção de lipídios. Isso significa que toda célula produtora de lipídio tem retículo liso bastante desenvolvido. Por exemplo, o adipócito, que é produtor de gordura, ou uma célula do epidídimo do testículo humano, que é a célula produtora de testosterona, que é um hormônio lipídico. Beleza? O réu trabalha junto com os peroxissomos na detoxificação celular ou desintoxicação celular. Transformação de substâncias tóxicas em substâncias não tóxicas. Um exemplo de substância tóxica que é decomposta no retículo liso e nos peroxissomos é o etanol das bebidas alcoólicas, tá? E as pessoas criam resistência ao etanol porque à medida que elas vão bebendo, as células do fígado vão produzindo mais retículo liso e mais peroxissomo. Com isso, o etanol é metabolizado de forma mais rápida, ele demora bastante tempo para se acumular no organismo. E o retículo liso também armazena cálcio nas células musculares. Beleza, amiguinhos? Bons estudos, aquela paz, beijos e tchau.